Francisco das Chagas, o monstro de Passo Fundo. Parte 1. A sombra que ninguém via chegar. Numa cidade do interior, onde as noites sempre parecem mais silenciosas do que deveriam, havia algo escuro demais escondido entre as casas simples, as ruas tranquilas e as vozes baixas dos moradores. Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, nunca foi um lugar onde se esperava encontrar o horror. Mas o horror não pede permissão. Ele se infiltra, silencioso, como uma rachadura no vidro. E por muito tempo, ninguém percebeu. A história de hoje começa muito antes dos crimes, muito antes das manchetes, muito antes de qualquer suspeita. Começa com um menino, pequeno, quieto, de olhos que nunca brilhavam de verdade. Um menino chamado Francisco das Chagas. Dizem que algumas pessoas já nascem com o peso do mundo nos ombros. Outras nascem com algo quebrado, como se faltasse uma peça fundamental, um freio, uma segunda voz, um limite. Com Francisco algo estava errado desde muito cedo. Mas como acontece em tantas famílias pobres, ninguém procurou entender, ninguém quis enxergar. Ele cresceu em meio à violência, ao descaso, ao abandono emocional. Uma infância cheia de buracos, não apenas buracos na casa, no chão, nas paredes, mas buracos dentro dele. E cada buraco, mais tarde, seria preenchido de maneiras que ninguém poderia imaginar. Francisco aprendeu desde cedo que lágrimas não mudam nada, que dor não comove ninguém, que sofrimento é apenas mais um detalhe do dia. Era como se ele tivesse sido educado para a frieza, não por maldade, mas por sobrevivência. Anos depois, quando se ouviria seu nome nos noticiários, muitos diriam: ele parecia normal, trabalhava, conversava, nunca imaginamos. Mas o mal mais perigoso é exatamente assim: comum, silencioso, invisível. No começo dos anos 90, Passo Fundo vivia sua rotina habitual. Crianças brincavam na rua, soltas, confiantes, como só crianças podem ser. Os vizinhos se conheciam pelo nome. Os pais não se preocupavam em deixar os filhos andarem até a esquina para comprar pão. A cidade era simples, mas segura. Ou pelo menos parecia ser. Foi nessa época que Francisco começou a observar. E sempre que uma história começa com alguém observando, nada de bom vem depois. Ele observava crianças, não por carinho, não por inocência, mas com um olhar calculado, distante, silencioso, como se estivesse estudando, como se estivesse planejando. Seus colegas de trabalho nunca perceberam. Para eles, Francisco era apenas mais um homem simples, reservado, talvez tímido. Alguns diziam até que ele era educado demais. Passava despercebido, como um vulto que ninguém nota até ser tarde demais. E enquanto a cidade seguia sua rotina, até que o primeiro desaparecimento ocorreu. Um menino, pequeno, frágil, desapareceu sem deixar pistas. No começo pensaram que fosse apenas um caso de criança que se perdeu brincando. Depois cogitaram fuga. Depois, silêncio. O tipo de silêncio que começa a se tornar pesado, duro, incômodo. E enquanto a família desesperada chorava, buscava, implorava, Francisco assistia tudo isso com um rosto impassível. Nem medo, nem culpa, nem pressa. Apenas vazio. Esse vazio seria sua assinatura. O começo do medo. O desaparecimento do primeiro menino abriu uma ferida na cidade. Mas a ferida ainda não era profunda o suficiente para gerar desconfiança. O segundo desaparecimento veio poucos meses depois, e foi aí que a cidade mudou. Os moradores começaram a trancar portas antes das 20 horas. As crianças não podiam mais brincar na rua. Os pais observavam qualquer estranho com olhos desconfiados. Mas Francisco não era um estranho. Era o vizinho, o colega de alguém, o homem que passava e cumprimentava com um aceno discreto. Ele era invisível.
E invisibilidade é a arma favorita de monstros reais. Com o tempo, a polícia passou a relacionar detalhes, perfis parecidos, padrões, horários, mas faltava algo fundamental: um rosto, um nome, uma suspeita concreta. Francisco, por sua vez, já havia cruzado a linha da imaginação para a ação. Quando tirou a vida do primeiro menino, algo dentro dele pareceu despertar. O que deveria ter gerado culpa gerou alívio. O que deveria ter sido trauma se transformou em compulsão. E quando um desejo sombrio encontra alguém sem limites internos, o pior acontece. O predador silencioso. Francisco descobriu que gostava de se sentir no controle. Gostava da sensação de poder sobre alguém indefeso. Gostava do silêncio que vinha depois. E gostava da normalidade que conseguia manter no dia seguinte, como se nada tivesse acontecido. Aos olhos do mundo, era um homem simples. Dentro da própria mente, era um predador. E predadores não param. Eles aperfeiçoam. Cada crime era mais calculado que o anterior. Cada abordagem mais rápida. Cada desaparecimento mais limpo. Ele se tornou um fantasma vivo. Parte 2. Os primeiros sinais. A polícia de Passo Fundo anotou os acontecimentos daquela semana como incidentes isolados. A cidade estava inquieta, mas não assustada. Não ainda. Sumir uma criança era uma tragédia. Sumir 2 em 3 dias era estranho. Mas o que realmente fez o medo nascer foi a maneira como esses desaparecimentos começaram a se parecer demais uns com os outros. As mães repetiam histórias quase idênticas. Ele saiu para comprar pão. Ele estava brincando ali, na frente de casa. Eu só virei as costas por 5 minutos. 5 minutos. Esse número aparecia como uma maldição, e em todos os relatos havia algo mais. Um elemento discreto, quase imperceptível, mas que logo se tornaria a marca registrada daquilo que Passo Fundo ainda não entendia estar enfrentando. Alguém tinha visto o mesmo homem. Um sujeito magro, de postura recolhida, sempre caminhando rápido, sempre olhando para o chão. Nenhum detalhe do rosto, nenhuma característica marcante, apenas uma presença. Foi assim que a lenda urbana começou, antes mesmo da polícia admitir que havia um padrão. O homem que ninguém lembrava direito. Mas as crianças lembravam, e isso era pior. A professora que ouviu demais. Na escola estadual do bairro Ana Terra, a professora Tânia percebeu que as crianças estavam mais agitadas, cochichando entre si sobre um cara estranho que fica na esquina. Ela imaginou ser mais uma daquelas histórias que ganhavam força por causa dos desaparecimentos recentes. Mas, numa terça-feira de tarde, quando a sala já havia sido liberada, um garoto de 9 anos, Mateus, ficou parado na porta, olhando para o corredor vazio. Professora, ele me seguiu hoje. Tânia achou que fosse um assaltante, algum dependente químico conhecido da região. Quem, Mateus? Ele demorou a responder. O homem sem olho. Ela franziu o senho. Como assim sem olho? Ele tem olho, mas não olha. É como se fosse vazio. Ele só fica parado, mas segue a gente. Mamãe disse que é coisa da minha cabeça, mas ele estava na grade da escola, e quando olhei de novo, ele sumiu. O relato era estranho demais, mas o medo no menino era real, e Tânia sabia que crianças não tremiam daquele jeito por pouca coisa. À noite, ao chegar em casa, ela mesma percebeu que sua rua estava silenciosa demais. Por instinto, olhou pela janela. As luzes públicas oscilavam. Um vulto estava parado muito perto do poste. Magro,
muito magro. Ela piscou, mas quando abriu os olhos novamente, não havia mais ninguém. A investigação que não queria existir. Na delegacia, o investigador Linhares já sabia que havia algo profundamente errado. Mas ele enfrentava dois problemas. A chefia queria evitar pânico. Não havia provas concretas do envolvimento de um assassino. Sem corpo, sem testemunha, sem cena, não havia crime registrado. Apenas desaparecimentos. Mas Linhares tinha experiência. Ele já tinha visto padrões assim antes. Não em Passo Fundo, mas em casos antigos, abafados, de outras regiões do Brasil. Casos que tinham um detalhe em comum. As vítimas eram sempre crianças. Ele suspeitava do pior, mas ainda não podia dizer em voz alta. E então, chegou a pista que mudaria tudo. Um sapato infantil, abandonado. Encontrado em um terreno baldio a 5 quadras da casa do garoto desaparecido mais recentemente. No chão de terra batida, pegadas pequenas e ao lado delas, uma pegada adulta. Não de bota, não de tênis, de pés descalços. Linhares sentiu um arrepio seco subir pela espinha. Quem andaria descalço naquela região? E principalmente, por quê? Ele fotografou tudo, chamou perícia, isolou o local. Mas antes de ir embora, notou algo peculiar na terra. Um detalhe quase invisível que fez sua respiração travar. A marca dos pés adultos tinha algo errado. O calcanhar era fundo, bem marcado. Mas a parte onde deveria haver dedos, não havia. Era como se a dianteira do pé terminasse em um bloco uniforme, achatado, sem anatomia humana. Linhares se levantou devagar. Nada naquilo fazia sentido. Mas o que mais o incomodou foi perceber algo que os peritos ainda não tinham visto. A marca parecia ter sido feita por alguém que caminhava arrastando o peso do corpo, como se estivesse carregando algo. Ou alguém. A presença que observava. As noites passaram a ficar mais escuras em Passo Fundo. Era apenas impressão, claro. Mas a cidade parecia respirar pesado, como se algo tivesse prendido o ar coletivo. Os moradores começaram a comentar que, depois das 6 da tarde, preferiam não sair mais à rua. As crianças não brincavam mais na calçada. E portas que antes ficavam encostadas passaram a trancar 2, 3 vezes. Um medo silencioso se espalhava, mas ninguém sabia exatamente por quê. Até que, numa madrugada de sexta-feira, o vigia noturno de um depósito de grãos registrou algo em sua câmera antiga de monitoramento. A imagem era granulada, quase toda escura. Mas ali estava. Um vulto andando próximo à cerca. Magro, alto, inclinado para frente. Parou em frente à câmera, como se soubesse exatamente onde ela estava. E mesmo sem rosto nítido, era possível perceber um detalhe arrepiante. A cabeça não se movia. Não balançava ao caminhar. Era rígida, como se fosse presa. Ou como se não houvesse nada para mexer ali. O vigia largou o monitor na mesma hora e correu para dentro da guarita, digitando com mãos trêmulas o telefone da polícia. Quando Linhares recebeu o vídeo, sentiu uma náusea forte. Tudo nele dizia que aquilo não era apenas um homem. E quando ele pausou no momento exato em que o vulto passou pela luz fraca do poste, percebeu algo que gelou seu sangue. As órbitas dos olhos pareciam afundadas, como se os olhos estivessem ali, mas não funcionassem. Não reagiam à luz. Era uma presença morta em um corpo vivo. A mãe que ouviu a voz errada. No outro extremo da cidade, Dona Clarice, mãe de um menino desaparecido há 2 semanas, começou a relatar barulhos dentro de casa. Passos no corredor. Sussurros atrás da porta.
toques leves na janela, vindos sempre do lado de fora. Ela acreditava que era a polícia vigiando. Até que, certa noite, ouviu uma voz. Uma voz baixa, arranhada, chamando pelo nome do filho. Gabriel! Ela saltou da cama e correu para a sala, acreditando que o menino tinha voltado. A porta estava destrancada. O vento frio da madrugada entrava pela fresta. Mas o que a fez recuar de imediato foi perceber que a voz tinha vindo de cima. Do telhado? Ela subiu devagar os olhos, inclinando a cabeça, movida por um terror que quase a paralisava. E ouviu novamente. Gabriel! Só que dessa vez, a voz estava mais próxima, como se estivesse descendo pela parede. Clarice fechou a porta com força, trancou, arrastou móveis, ligou as luzes e chorou até o amanhecer. No dia seguinte, a polícia encontrou arranhões profundos na madeira da porta. Marcas longas, paralelas, como unhas humanas, mas muito mais fundas. Quando a cidade percebeu que não era coincidência, linhas telefônicas da delegacia começaram a tocar sem parar. A cidade inteira estava ouvindo coisas, vendo vultos, assustando-se com passos no quintal, sombras nas janelas, toques à porta. E em todos os relatos, sempre o mesmo padrão. Ninguém conseguia ver o rosto. Os movimentos eram errados. E sempre havia um cheiro forte de terra molhada. Foi nesse ponto que Linhares recebeu uma ligação da polícia do Maranhão. Uma ligação que ele jamais esqueceria. Investigador, o nome Francisco das Chagas apareceu em algum boletim por aí? Linhares procurou rapidamente nos arquivos. E ali estava. Francisco das Chagas Rodrigues de Brito. Registrado na região 6 meses antes, com troca de endereço recente. Sem ocupação fixa, sem família registrada. E a ficha dele era exatamente o que Linhares temia encontrar. Lentamente, ele fechou o relatório, respirou fundo e disse ao telefone: "Temos uma situação extremamente grave aqui. Muito grave." E enquanto ele falava, do lado de fora da delegacia, à meia luz da madrugada, alguém estava parado na rua, imóvel, de cabeça baixa, esperando. Parte 3. A sombra que observava. A cidade de Passo Fundo continuava envolta por aquele silêncio que não vinha da paz, mas do medo. Era como se cada rua guardasse segredos, como se cada janela escondesse alguém que sabia mais do que admitia. A sensação de que algo, ou alguém, caminhava sempre um passo atrás de todos crescia a cada dia. O investigador Henrique Varela, agora oficialmente designado para o caso, percebia que não lidava apenas com desaparecimentos. Havia um padrão, havia método, havia intenção e havia inteligência. Durante aquela semana, novas denúncias surgiram. Sombras à noite, sons estranhos perto de terrenos baldios, crianças dizendo que um homem oferecia doces perto da escola. Nada sólido, mas tudo igualmente inquietante. Henrique passou horas analisando depoimentos. Ele era calmo, sempre muito calmo, diziam. Falava baixo, mas olhava fixo, como se estivesse pensando outra coisa. Parecia confiar que ninguém desconfiaria dele. Este último relato parecia uma chave importante. Um predador que sabia se misturar. A casa no fim da rua. Na periferia da cidade havia uma pequena casa conhecida pelos vizinhos como o lugar que ninguém visitava. Não era por algo sobrenatural. Era pelo contrário. Seu morador, um homem silencioso, introspectivo e estranho nos olhares, fazia as pessoas atravessarem a rua para não passar diante do portão. Henrique recebeu um relatório preliminar com o nome: Francisco das Chagas Rodrigues de Brito.
Um trabalhador comum, um homem simples, um rosto apagado na multidão. Mas algo não se encaixava. O investigador decidiu entrevistá-lo discretamente. Criou uma desculpa simples: verificações de rotina em casas próximas a áreas de risco. Quando bateu à porta, ouviu passos lentos, arrastados, e, finalmente, a porta se abriu. Francisco olhou para Henrique sem piscar. Por um segundo, apenas um segundo, o investigador sentiu algo eriçar a pele de seu braço, como se estivesse diante de alguém que tentava imitar um ser humano, mas não conseguia completamente. Bom dia, sou da polícia. Estamos passando para orientar moradores sobre segurança, disse Henrique. Francisco sorriu. Um sorriso pequeno, tímido e completamente vazio. Claro, entre. A casa era limpa, organizada demais. Não havia fotos, não havia objetos pessoais. Era como se ele não tivesse vida fora dali. O senhor passa muito tempo aqui? Perguntou Henrique, observando cada detalhe. Trabalho e fico aqui, respondeu Francisco, sempre calmo. O senhor conhece crianças do bairro? Henrique insistiu, observando suas reações. Francisco ficou parado por um momento, como se estivesse calculando a resposta. Conheço. Algumas passam por aqui, mas não falo com elas. A resposta era boa demais, ensaiada demais. O tipo de resposta que alguém daria para parecer inocente. Henrique fez uma pausa longa antes de agradecer e ir embora. Mas quando virou as costas, podia sentir, quase fisicamente, o olhar de Francisco queimando em suas costas. Como se observasse mais do que deveria. Como se soubesse mais do que dizia. Como se gostasse do medo. O encontro com a senhora Maristela. No dia seguinte, uma nova testemunha apareceu. A senhora Maristela, uma senhora de quase 80 anos, entrou na delegacia com seus passos lentos, mas olhar firme. Eu sei quem vocês procuram, ela disse. Henrique achou estranho. E quem seria? Ela respirou fundo, como se reviver aquilo fosse doloroso. Eu vi um homem levando um menino pela mão no final da tarde. Era perto do trilho do trem. A senhora reconhece esse homem? Perguntou Henrique. Ela assentiu. Reconheço sim. Ele mora naquela casinha azul. A casa do sujeito quieto, Francisco. A confirmação era forte demais para ignorar. Mas a senhora continuou. O jeito como ele segurava o braço do menino, nunca vou esquecer. Não era como quem leva uma criança, era como quem conduz uma presa. Henrique sentiu o estômago afundar. A noite da confirmação. Naquela noite, decidido a acompanhar Francisco discretamente, o investigador estacionou o carro na rua, apagou as luzes e ficou esperando. Horas. Silêncio. Frio. Até que a porta da pequena casa se abriu. Francisco saiu. Caminhava com passos lentos, mas com um propósito. Seguia direto para a estrada de terra atrás das casas. Henrique o seguiu à distância, com cuidado. Quando Francisco chegou a uma clareira, o investigador entendeu de imediato que aquela era a confirmação que faltava. Havia ali objetos enterrados, visíveis apenas porque a terra tinha sido revirada recentemente. Francisco ajoelhou-se, mexendo na terra com as mãos, como alguém que revisita seu próprio segredo sombrio. Henrique sentiu o coração acelerar. Ele não podia agir sozinho, precisava de reforços. Mas quando recuou um passo para pegar o rádio, um galho quebrou. Francisco virou o rosto devagar. Não parecia assustado, não parecia surpreso. Parecia apenas sorrir. Um sorriso que não era humano. Um sorriso de quem sabe que não está sendo caçado, de quem sempre foi o caçador. E naquele segundo, Henrique soube.
Ele tinha muito mais segredos escondidos do que qualquer um imaginava. Parte 4. A descoberta do Padre Neri e o silêncio da igreja. A manhã em Passo Fundo nasceu pesada, envolta em uma névoa densa que parecia recusar-se a se dissipar. Nas ruas, o ar carregava uma estranha quietude, como se a cidade inteira soubesse, mesmo sem admitir, que algo terrível se aproximava. Enquanto os policiais tentavam reorganizar suas investigações, um homem silencioso caminhava lentamente em direção à paróquia do bairro Boqueirão, o Padre Neri. Um sacerdote de poucas palavras, conhecido por manter o semblante sereno, mesmo diante das tragédias mais difíceis. Mas naquele dia, algo havia quebrado essa serenidade. Desde a madrugada ele não conseguia dormir. Alguém havia deixado uma carta anônima na porta da igreja. Um envelope pardo, sem qualquer identificação, apenas uma cruz desenhada à mão, torta e sombria. Dentro, 5 palavras, escritas com letra tremida. O assassino confessa ao espelho. Padre Neri ficou horas olhando para essa frase, tentando entender seu significado. O que queria dizer? Confessar o quê? Por que ao espelho? Mas o que realmente o perturbou foi o cheiro do papel. Um cheiro como de madeira úmida, terra remexida e sangue seco. O sacerdote tentou ignorar a intuição, mas aquilo cresceu dentro dele como um nó apertando seu estômago. Então ele lembrou. Há 3 semanas, Francisco das Chagas, o mesmo homem que às vezes ajudava nas tarefas da igreja, sempre solícito, sempre calado, havia pedido para conversar. Ele queria, segundo suas palavras, alívio para a alma. Mas quando se sentou no confessionário, permaneceu em silêncio. Apenas respirava de forma irregular, pesada, como se estivesse engolindo algo muito maior do que ele próprio. Padre Neri ouvira aquele silêncio como quem escuta um grito abafado. "Filho, você deseja confessar?" perguntou calmamente. Francisco não respondeu. Apenas tocou a parede do confessionário, como se verificasse alguma textura. Depois, levantou-se, abriu a porta e foi embora sem olhar para trás. Naquele momento, o padre sentiu medo pela primeira vez. E a carta daquela madrugada fazia esse medo retornar com força. A primeira luz no abismo. Padre Neri decidiu procurar a polícia. Não podia ignorar aquilo, não depois de tantas crianças desaparecidas. Encontrou o delegado Amaral já exausto, cercado por documentos, depoimentos contraditórios e fotos de meninos que nunca voltaram para casa. "Padre, o que significa isso?" perguntou Amaral após ler a carta. O sacerdote hesitou. Ele era um homem de fé, mas também de responsabilidade. Sabia que denunciar suspeitas sem fundamento poderia arruinar a vida de alguém, mas também sabia que deixar de falar poderia custar mais uma criança. "Delegado, eu temo que alguém muito próximo esteja carregando algo terrível dentro de si." O delegado ouviu atentamente. Então o padre respirou fundo e contou sobre o comportamento estranho de Francisco, suas idas silenciosas à igreja, seus olhares perdidos e suas mãos que tremiam sempre que se falava das crianças desaparecidas. O delegado, que já havia coletado depoimentos sobre um homem calado demais que circulava pelos bairros mais pobres, sentiu um arrepio na nuca. Era como se uma peça solta, que não se encaixava em nenhum lugar, de repente encontrasse sua forma. "Padre, o senhor tem ideia do que essa carta pode significar?" "Não, mas alguém está sendo consumido por algo." "E o senhor acha que pode ser o Francisco das Chagas?" "Acho que ele está à beira de desmoronar. E quando alguém assim desmorona, coisas terríveis acontecem." A casa de Francisco. Do outro lado da cidade, em uma rua estreita e mal iluminada, Francisco estava sentado no chão de sua pequena casa, encarando um espelho trincado pendurado na parede. O vidro devolvia a ele um rosto cansado, marcado, deformado mais pela culpa do que pela vida difícil. Seus dedos tocavam o próprio rosto através do reflexo.
Ele sussurrou. Eu não queria. Mas o espelho parecia responder, devolvendo a ele não a sua voz, mas as vozes misturadas de meninos que nunca mais voltaram. Francisco cobriu os ouvidos, mas as vozes não vinham de fora, vinham de dentro. Vocês não entendem. Eu consegui ver a luz neles e queria guardá-la, mas falhei. Falhei em tudo. Lá fora, crianças brincavam correndo atrás de uma bola velha. Francisco levantou-se devagar. Seus passos eram pesados, como se carregassem séculos de escuridão. Cada som de riso infantil atravessava sua mente como uma lâmina. Ele fechou as janelas. Depois, fechou as cortinas. Por fim, apagou a luz. Só o espelho permanecia ali, brilhando sutilmente na escuridão, observando-o, chamando-o. O cerco começa. O delegado Amaral decidiu agir com cautela. Não podia simplesmente prender um homem com base em uma carta e uma suspeita religiosa. Então enviou 2 investigadores para observar discretamente os hábitos de Francisco. O que eles descobriram foi perturbador. Ele jamais saía no sol forte. Caminhava apenas por rotas que passavam perto de escolas, praças e terrenos baldios. Ficava olhando por longos minutos para crianças que brincavam sem piscar. E certa vez, um dos policiais viu algo ainda mais inquietante. Francisco conversava com o próprio reflexo em uma vitrine. Movia os lábios como quem pede desculpas, ou talvez permissão. Foi o suficiente. O cerco começou a se fechar. Mas ninguém, nem mesmo o delegado, estava preparado para o que seriam obrigados a descobrir sobre aquele homem e sobre os lugares onde ele escondia seus segredos. Parte 5. O ciclo que nunca terminava. O delegado Amaral passou a noite inteira no pequeno escritório improvisado dentro da delegacia. A luz amarelada do lampião pendurado pela fiação exposta balançava levemente, criando sombras que dançavam pelas paredes. O velho ventilador de mesa girava de maneira intermitente, como se respirasse com dificuldade, como se estivesse prestes a desistir, assim como ele. Em cima da mesa, os dossiês do caso estavam abertos, espalhados como um campo de batalha. Fotos dos meninos desaparecidos, relatórios inconclusivos, croquis dos locais onde os corpos haviam sido encontrados, e no centro de tudo, a ficha de Francisco das Chagas. Amaral encarava a foto como se pudesse arrancar alguma verdade oculta dela. O olhar parado do suspeito, vazio, sem expressão, parecia segui-lo, provocá-lo, desafiá-lo. Ele esfregou o rosto cansado e se levantou, indo até a janela. Do lado de fora, a madrugada engolia Passo Fundo. O silêncio era tão profundo que quase parecia um aviso. Foi então que o delegado Amaral percebeu uma coisa. Os crimes não eram feitos de maneira aleatória. Eles seguiam um padrão, uma progressão. E a cada etapa, Francisco parecia se aproximar mais do seu objetivo final, seja lá o que significasse isso. A noite do presságio. Por volta das 3 da manhã, o telefone da delegacia tocou com urgência. Amaral levou alguns segundos para despertar do torpor que o dominava. Delegado Amaral! Do outro lado, uma senhora chorava tanto que mal conseguia falar. Ele levou meu filho, o moço da bicicleta. Eu vi, ele puxou meu menino. Amaral gelou. Onde a senhora está? Fale devagar. Na Rua das Palmeiras, perto da Ponte Velha. A linha ficou muda. O delegado saiu correndo. Minutos depois, ele dirigia como um desespero vivo, rasgando as ruas escuras com os faróis altos. Uma névoa fina havia descido que deixava tudo mais estranho, mais silencioso do que deveria ser.
Ele encontrou a mulher caída na beira da estrada, tremendo, abraçando o próprio peito como se isso pudesse trazê-lo de volta. Ele foi pra mata, delegado. Ele entrou pela trilha, carregando o menino nos braços. Amaral olhou para a trilha estreita iluminada apenas pela lua. E então sentiu algo. Uma presença. Ou um aviso. A mata dos sussurros. O delegado entrou na mata sozinho, armado apenas com sua lanterna e um instinto crescente de que estava chegando perto demais de algo terrível. O ar era pesado, quente demais, como se o lugar estivesse vivo, respirando. Mosquitos uniam perto de sua orelha e galhos estalavam sob seus pés, mas havia outro som também. Passos ou sussurros. Ele apontou a lanterna para o chão e percebeu rastros pequenos, pegadas de uma criança, ao lado de marcas maiores, profundas, arrastadas. Eram recentes, muito recentes. Amaral engoliu seco. Seguiu os rastros até uma clareira onde a lua iluminava um pequeno barranco de terra escura. No centro dele havia uma cruz improvisada feita de 2 pedaços de madeira amarrados com cipó. Mas o que chamava a atenção eram os restos de roupas infantis espalhados em círculo ao redor da cruz. Azul, vermelho, verde. Ali havia pelo menos 5 cores diferentes. 5 vítimas, ou 5 rituais. O coração do delegado começou a bater tão forte que ele achou que fosse desmaiar. Ele vinha aqui, sempre aqui, murmurou para si mesmo. E naquele momento, ele percebeu que Francisco não era apenas um assassino em série. Ele tinha um lugar, um santuário, uma rotina ritualística, uma deformação espiritual que se repetia como um ciclo vicioso, como se cada morte fosse parte de um processo maior, uma preparação, uma escalada. O aviso na escuridão. Um estalo atrás dele o fez girar instantaneamente, arma em punho. "Quem tá aí?" gritou. A lanterna iluminou apenas mato, mas o silêncio que se seguiu era errado. Errado demais. E então ele ouviu. Um assobio curto, agudo, infantil. Logo em seguida, uma risada abafada, como se fosse emitida atrás de um pano. O delegado sentiu a espinha congelar. "Francisco!" sussurrou. Mas no fundo, Amaral sabia que aquilo não era somente o suspeito. Havia algo além. Algo que acompanhava Francisco de perto. Algo que vibrava dentro daquele ciclo macabro. Algo que parecia ficar mais forte a cada desaparecimento. A lanterna piscou. Depois apagou. E por 2 segundos intermináveis, o delegado ficou completamente no escuro. Quando a luz voltou, ele viu. A alguns metros, entre as árvores, algo se movia. Uma sombra. Alta. Imóvel. Observando. Respirando. O delegado não conseguiu se mover por um instante. Então ouviu um sussurro que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. "Você está atrasado, Amaral. Ele já escolheu o próximo." E a mata inteira pareceu fechar ao redor dele. A parte 6 começaria aqui. Parte 6. A engrenagem que girava no escuro. O frio daquela madrugada parecia ter intenção própria. Não era apenas temperatura, era uma sensação, quase humana, de que o ar observava, desconfiava, julgava. O delegado Arlindo havia passado a noite inteira revendo relatórios e depoimentos, tentando unir peças que insistiam em não se encaixar. Mas ali,
Diante dele, um padrão finalmente se reforçava. Um padrão que não deveria existir. A maioria das vítimas tinha a idade semelhante, perfil semelhante, vulnerabilidade semelhante. Francisco sabia exatamente quem escolher. Ele identificava isolamento, ausência familiar, silêncio. Era como se enxergasse buracos invisíveis dentro das pessoas e escalasse para dentro deles. Mas havia outra coisa. Um detalhe recorrente nos depoimentos de moradores. Ele falava sozinho. Parecia escutar algo que não estava ali. Ficava encarando o nada como se conversasse com alguém. Arlindo não acreditava em forças sobrenaturais. Não oficialmente, mas mesmo assim não conseguia ignorar a sensação de que Francisco era movido por algo que ia além de um simples impulso criminoso. Era como se ele fosse conduzido. O campo abandonado. Naquela manhã, a equipe encontrou Francisco caminhando próximo ao campo de futebol desativado da vila. Não estava fugindo, nem se escondendo, apenas andando, com passos leves, quase infantis, como se estivesse indo ao encontro de alguém que só ele podia ver. Quando perceberam sua aproximação, os policiais esperaram a ordem do delegado. O vento cortava o mato seco, produzindo sussurros que imitavam passos. E no centro daquele campo morto, Francisco parou e sorriu. "Você não devia estar aqui", murmurou ele encarando o vazio. Arlindo sentiu a espinha gelar. "Com quem você está falando, Francisco?" Ele virou o rosto devagar e seus olhos pareciam escuros demais para a luz fraca da manhã. "Com quem sempre esteve aqui. Você não vê? Eles estão olhando. Sempre estiveram." Foi capturado sem reagir, sem gritar, sem levantar as mãos, apenas deixando-se levar, como se tudo tivesse sido planejado por uma força maior. A sala de interrogatório. Dentro da sala, com a lâmpada oscilando como se respirasse, Francisco sentou-se com as mãos apoiadas sobre a mesa. Arlindo o observava pela janela espelhada, percebendo uma inquietação quase animal nos movimentos mínimos do suspeito. Quando entrou, sentiu um cheiro estranho, um odor metálico, quase imperceptível, como o sangue velho. "Francisco, a gente precisa entender." "Não vai entender." Ele respondeu sem levantar o rosto. "Porque você quer encontrar lógica, mas lógica não existe quando eles chamam." "Quem são eles?" Francisco ergueu o olhar e havia um brilho febril ali. "Os que vivem do lado de fora, no lugar onde ninguém volta inteiro." Arlindo prendeu a respiração. "As crianças, elas choravam quando você... Eu não fiz porque queria. Então por quê?" O silêncio ficou pesado. E então Francisco respondeu: "Porque eles mandaram, e quando eles mandam, é melhor obedecer." O delegado sentiu um arrepio profundo, como se algo gélido lhe encostasse na nuca. Os ciclos. Dias se passaram. Depoimentos surgiram. Novos corpos, antes classificados como desaparecidos sem causa, foram ligados ao suspeito. As descrições de moradores formavam um padrão insuportável. Ele rondava as casas. Conhecia caminhos que ninguém mais conhecia. Sempre aparecia antes de chover. Caminhava como se soubesse que estava sendo esperado. Era como se Francisco não fosse apenas um assassino, mas parte de um ritual repetido, de um ciclo que se alimentava do próprio medo da cidade. E quanto mais Arlindo mergulhava nos arquivos, mais percebia coincidências que não eram coincidências. Mesmas regiões, mesmos horários, mesma sequência de desaparecimentos, mesmas datas aproximadas, repetidas ano após ano. E a pergunta ganhava peso. Francisco começou tudo? Ou apenas continuou algo que já existia antes de ele nascer? A confissão fragmentada. Na semana seguinte, Francisco começou a falar sozinho dentro da cela. Não era murmúrio comum. Eram respostas diretas, como se alguém estivesse ali, sentado ao lado dele. "Eu fiz o que vocês queriam. Eu já trouxe muitos. Por que ainda estão com fome?"
Eu sei. A noite está chegando. Os guardas pediram para Arlindo acompanhar. Quando o delegado entrou, Francisco parou instantaneamente, como se a conversa invisível tivesse sido desligada. Você está falando com quem? Ele sorriu, e naquele sorriso havia algo que não era a humanidade completa. Você não quer ver. Ver o quê? Eles. Se você enxergar, não consegue parar de enxergar depois. Arlindo recuou um passo involuntariamente. O mapa. Um policial encontrou algo no bolso interno da jaqueta que Francisco usava no dia da prisão. Um pedaço de papel dobrado várias vezes, quase destruído, com marcas de terra e água. Quando o abriram, a sala esfriou. Era um mapa, feito à mão, com pontos marcados em vermelho, e datas. As datas coincidiam perfeitamente com os desaparecimentos das crianças na região ao longo de mais de uma década. Mas havia um círculo maior, no topo. Um ponto sem nome, marcado com o desenho de uma pequena cruz invertida. O que significa isso? Perguntou Arlindo. Quando viu o mapa, Francisco começou a tremer, não de medo, de reverência. É onde tudo começou. Começou o quê? A fome deles. E, num sussurro arfado, e onde tudo vai terminar. A mudança no delegado. Arlindo, embora não acreditasse, começou a notar comportamentos estranhos ao seu redor. Sombras que pareciam se mover no canto da visão. Vozes finas durante a madrugada, como crianças sussurrando. Tensão constante no ar próximo da janela. O perfume súbito e inexplicável de terra molhada. O delegado já vira muita coisa na carreira, mas aquilo era diferente. Não vinha de fora, vinha de dentro. Do caso, da cidade, do próprio Francisco. Era como se investigar demais fosse tocar em algo adormecido, e esse algo começava a acordar devagar. E cada passo para desvendar o que Francisco escondia parecia puxar Arlindo para um lugar onde a razão se dissolvia, onde as vítimas esperavam, onde o escuro não era apenas ausência de luz, era território. A frase final. Na noite que fechou a sexta parte da investigação, Arlindo entrou novamente na cela. Queria confrontar Francisco, queria pressioná-lo. Mas o criminoso estava sentado, olhos fixos no teto, respirando devagar demais. Francisco. Ele respondeu sem olhar. Vocês demoraram demais para entender. Entender o quê? Francisco virou o rosto lentamente e havia serenidade horrível em sua feição. Eu nunca estive sozinho. Pausa. E agora, vocês também não estão. A luz da cela piscou. E apagou. Parte 7. O peso dos olhos que nunca fecham. O vento daquela madrugada parecia carregar vozes. Não era apenas a imaginação dos moradores, era como se a própria cidade tivesse começado a murmurar. Passo Fundo já não dormia, não plenamente. Cada sombra parecia ter forma, cada ruído parecia um aviso. E no centro desse desespero coletivo estavam as mães, aquelas que permaneciam acordadas, sentadas perto das janelas, segurando o sono como quem segura a parede de uma casa prestes a desmoronar. Mas a história, agora, começava a se curvar para trás, como se quisesse mostrar ao público aquilo que sempre esteve ali, escondido à luz do dia. O fantasma que não sabia que era monstro.
Francisco caminhava naquela noite sem rumo. Seus passos eram automáticos, quase infantis, como se ele estivesse tentando descobrir algo que nunca soube nomear. A rua estava vazia, mas ele andava como quem procura, ou como quem espera ser encontrado. O mais perturbador era que Francisco não se via como o que era. Na mente dele, confusa, fragmentada, corroída por traumas que nunca foram tratados, ele não era um predador. Ele era parte de algo maior, uma força, uma missão, algo que dizia, é assim que deve ser. E era justamente isso que o tornava tão mortal. Predadores conscientes hesitam, monstros lúcidos calculam, mas Francisco era um abismo. Nada o sustentava, nada o limitava. O policial que começa a enxergar demais. Delegado Amaral estava sozinho na delegacia quando encontrou o relatório antigo. Um nome riscado, uma observação apagada, uma fotografia quase destruída. As vítimas tinham um padrão: idade, lugar, momento. Mas algo mais profundo conectava tudo: a assinatura psicológica. Amaral leu o flatório 3 vezes. Na quarta, sentiu a garganta travar. A manipulação pós-morte indica um agressor que fantasia controle absoluto, alguém com déficit afetivo profundo e identidade fragmentada. Era como se estivessem descrevendo um fantasma, ou um homem invisível. Amaral murmurou para si mesmo: esse desgraçado sempre esteve aqui. E nesse instante, a luz da delegacia piscou. O olhar que segue as crianças. Naquela mesma noite, no bairro Boqueirão, um menino chamado Jonas percebeu algo estranho. Sentiu um olhar pesado, profundo, como se alguém estivesse observando além do que os olhos humanos permitiam. Ele caminhava rápido, depois quase correndo. O silêncio ao redor dele parecia afundar. E então, ao passar pela esquina, viu a silhueta. Parada, imóvel, como se esperasse por ele. O coração de Jonas bateu alto demais. Ele não conseguia mover as pernas. Mas, de repente, a silhueta desapareceu. Não fugiu, não correu. Somente deixou de estar ali. Jonas chegou em casa chorando. A mãe o abraçou, prometendo que tudo estava bem. Mas às vezes, as crianças veem os monstros primeiro. O caçador que acreditava ser escolhido. Francisco, naquela mesma hora, estava atrás da antiga serraria. Ele tremia. Não de frio, mas de necessidade. Algo dentro dele pulsava. Um mandamento. Um chamamento. A lua refletia no ferro enferrujado. O ar estava denso, pesado, sufocante. Eu sei, ele murmurou, a voz quase infantil. Eu sei o que vocês querem. Ele falava sozinho. Ou talvez não. Às vezes, a mente do predador é o lugar mais assombrado do mundo. O povo que finalmente percebe. Quando começaram a comparar depoimentos das últimas semanas, a ficha caiu. Várias crianças tinham relatado um homem observando, seguindo ou simplesmente parado na rua. Ninguém deu atenção no início. Afinal, Francisco era parte do cenário. Ele varria calçadas, carregava ferramentas, caminhava devagar. Ele não tinha a aparência de um monstro. Ele era comum. E essa era a verdadeira armadilha. Agora, as ruas estavam vazias, cortinas fechadas, cães inquietos, e um medo antigo, quase primitivo, pairando no ar. O rumor começou. Ele anda à noite, ele escolhe, ele observa.
E assim, Francisco deixou de ser apenas um homem. Passou a ser uma presença, um vulto, uma ameaça invisível, um nome que ninguém queria pronunciar depois das 8 da noite. O presságio da tempestade. Quando os trovões começaram a anunciar chuva, algo se moveu dentro de Francisco. Uma urgência, um impulso que vinha de muito antes, muito mais fundo do que qualquer lógica humana. Ele olhou para o céu escuro, sorriu. É hoje. E começou a caminhar, sem destino, sem consciência plena, mas com aquela certeza sombria que antecede o pior. Nascia ali a noite que mudaria tudo. A noite em que predador e caçadores entrariam em rota de colisão. A noite em que Passo Fundo seria obrigada a enxergar o monstro que sempre tentou ignorar. Parte 8. A cidade de Passo Fundo jamais voltou a ser a mesma. As ruas, que antes eram apenas caminhos comuns entre escolas e casas simples, tornaram-se corredores de memória. Lugares onde cada canto parecia guardar um silêncio pesado demais para ser ignorado. As famílias que perderam seus filhos carregavam nos olhos um tipo de dor que não se desfaz com o tempo, apenas aprende a existir. Nos arquivos policiais, o nome Francisco das Chagas permanece como uma sombra incômoda. Não apenas pelo que fez, mas pelo que representou. A prova de que o mal pode se infiltrar justamente onde ninguém espera. Em bairros humildes, entre pessoas trabalhadoras, onde se acreditava que essas coisas não acontecem por aqui. O julgamento trouxe um fim oficial à busca, mas não trouxe descanso à comunidade. Os relatos de mães que acordam no meio da noite, achando ouvir passos no corredor. Os pais que evitam falar sobre o assunto para não reviver o que não conseguem suportar. Tudo isso mostra que certas feridas não cicatrizam. Elas apenas param de sangrar. A Polícia Civil revisou falhas, refez protocolos, aprendeu à força que monstros não são lendas. Às vezes, eles têm rosto, CPF, emprego comum e passam despercebidos por anos. E para os investigadores que trabalharam no caso, o impacto foi irreversível. Muitos relatam até hoje que essa foi a investigação que mais marcou suas vidas. Não pelas evidências, mas pelo silêncio que ficava na sala de interrogatório quando o nome do suspeito era pronunciado. Como se todos soubessem que estavam diante de alguém que não via o mundo da mesma forma que nós. Francisco está preso, condenado, longe das ruas, mas a sombra do que fez continua presente. E talvez essa seja a parte mais perturbadora. Não é apenas a existência do mal que assusta, mas a facilidade com que ele se esconde. No final, Passo Fundo aprendeu uma lição que preferia nunca ter aprendido. Às vezes, o perigo está exatamente onde ninguém imagina olhar.